eu sou a Mari e hoje eu estarei fazendo photocards. Opa, tá ao contrário. Eu fiz 8 ilustrações dos 8 membros do Stray Kids pra poder transformar em photocard e levar pro show pra vender na fila. Inclusive, eu postei o vlog completo desse show no meu canal secundário pra quem quiser ver. E no vídeo de hoje eu vou mostrar o processo completo de criação desses photocards, desde a ideia até o resultado final. Eu espero muito que vocês gostem. Pro primeiro desenho eu decidi começar com o Hyunjin. E eu queria muito fazer ele com esse buzz cut, porque eu acho que tá super legal. E eu achei que ia ficar muito legal em uma ilustração também. Essa foi a referência que eu usei pra pose, mas eu usei só a ideia dela também. E por fim eu também separei uma fotinha do Jinrat, que é o personagem que representa o Hyunjin, porque eu queria que ele estivesse presente no desenho também. Essa foi uma das ilustrações que mais me deu trabalho, porque mais pro fim vocês vão ver que eu simplesmente decidi refazer ela quase do zero. Então assim, é como se eu tivesse feito esse desenho 2 vezes. No começo a minha ideia era outra, como vocês podem ver, eu tava rascunhando um negócio completamente diferente, só que no fim eu não gostei, e aí eu passei pra aquela referência que eu mostrei pra vocês. A ideia desses photocards é que eles fossem inspirados nos solos do Stray Kids, porque assim, há um tempo atrás todos os membros lançaram uma música própria, com um conceito que eles mesmos escolheram, eles que montaram, enfim. Então aqui a minha ideia era justamente me basear nessas músicas pra fazer a ilustração de cada membro. Porém a minha ideia inicial, que é a ideia que eu segui apenas nesse primeiro desenho, era de fazer algo com a mesma vibe, mas que não fosse necessariamente inspirado no clipe ou na música em si. Então aqui a minha tentativa foi de fazer algo que fosse inspirado, que fosse parecido, né, com a vibe de So Good, que é a música do Hyunjin. Como eu disse, essa foi uma ideia que seguiu apenas pra esse primeiro desenho. Para os próximos vocês vão ver que eu me baseei muito mais no clipe do que realmente na vibe da música. Foi bem chatinho de montar essa pose, porque eu tenho um pouquinho de dificuldade em desenhar rostos de perfil. Ultimamente eu tô melhorando muito, já que eu tô fazendo mais desenhos assim, justamente pra treinar, né? Mas essa primeira versão do Hyunjin não tava tão legal assim. Tipo, se vocês puderem observar, o nariz dele tá meio tortinho. Depois que eu começo a realmente finalizar, algumas outras coisas também ficam tortas. Além do fato de que eu acho que eu não consegui capturar bem o rosto do Hyunjin. Mas como essa foi, tipo, a primeira ilustração que eu tava fazendo, eu não tinha percebido que não tava tão legal assim. Não tinha percebido que não tava tão parecido com ele. Porque, assim, gente, faz mais de 1 mês que eu fiz essa ilustração, eu acho. 3 meses, na verdade. Eu fiz as contas um pouquinho errado. Então, assim, nesse meio tempo de 3 meses, eu com certeza ia mudar algumas coisas na minha percepção, né? Mas de resto, eu acho que a ideia desse photocard tá bem legal. Inclusive, gente, eles não vão ser somente photocards, tá? Eles também estão sendo transformados em prints, que são tipo mini pôsteres. Então vocês podem ter prints desses desenhos que eu estou fazendo se vocês quiserem. Inclusive, vocês também podem ter os photocards, porque todos eles já estão disponíveis na loja que eu participo com os meus amigos, junto com alguns outros adesivos super fofos. Então, se vocês quiserem conferir, o link vai estar na descrição desse vídeo. Eu não sei se eu vou conseguir gravar pra esse vídeo especificamente o processo de criação realmente dos photocards, tipo impressão, corte e tudo, porque a gente ainda tem um estoque relativamente considerável. Tipo, tem alguns membros que esgotaram durante o show, né, que a gente vendeu os photocards na fila, mas alguns ainda tem um estoquezinho, então não vai ter como eu imprimir e fazer photocards novos no momento, mas eu posso contar pra vocês exatamente o que eu fiz. É o que eu vou estar fazendo com detalhes no final desse vídeo. O Hyunjin, ele não tem esses coraçõezinhos no buzz cut dele, mas eu quis colocar porque eu achei que ia ficar um toque super fofo. E aí eu tava basicamente terminando a primeira versão dessa ilustração. Mas como eu disse, depois eu vi vários defeitos nela, então eu refiz o desenho todo do rosto dele no tradicional, no meu sketchbook. Passei por cima e comecei a refazer. Como que tava me incomodando era o rosto, não fazia sentido nenhum eu refazer, tipo, realmente o desenho por completo. Então eu só refiz de verdade o rosto. E também mudei a cor do cabelo, porque um tempo depois que eu fiz esse primeiro desenho, o Hyunjin foi lá e pintou o cabelo dele de rosa. E tipo assim, o cabelo dele rosa fica muito mais legal. Então eu decidi que eu ia pintar o cabelo do Hyunjin do desenho de rosa também. Só daí eu acho que já dá pra ver a grande diferença que deu eu ter refeito o rosto desse Hyunjin. Assim, foi uma das melhores coisas que eu fiz, não me arrependo nem um pouquinho. Porque de verdade, se eu tivesse continuado com a primeira versão, eu não estaria gostando do meu trabalho, não estaria gostando do resultado final dos produtos, então assim, não ia dar muito certo, né? Aliás, pra essa segunda versão eu acabei desistindo dos piercings dele, porque eu não tava conseguindo fazer esses piercings dar certo e ficar bonito. Então eu desisti. E tá aí, gente, o resultado final desse primeiro desenho, que foi o Hyunjin. Eu espero que vocês tenham gostado. Agora vamos pro segundo, vamos!
Como eu falei, as outras ilustrações elas vão ser mais baseadas nos clipes, e por isso eu tô passando esse trechinho pra vocês verem mais ou menos a vibe desse próximo desenho, que no caso não vai ser uma tão animada quanto a última, que foi de So Good. Unfair é uma música mais melancólica e assim, é uma das minhas preferidas do álbum, gente, ela é simplesmente incrível. E o Felix é maravilhoso, né? Vamos concordar. Aí, pras referências, primeiramente nós temos essa daí, que foi a principal que eu me baseei. Dele com a roupa no clipe, a trancinha, tudo. Depois essa, porque eu quis colocar a asa no desenho. Essa foto da flor que aparece no clipe, que eu acredito que é uma referência à Bela e a Fera. E, logicamente, o bichinho dele, a Bucari. Gente, eu tenho certeza absoluta que ele estava pensando em Bela e a Fera quando ele fez esse clipe, porque não tem outra explicação. Além dele citar o nome da Bela e do Gaston na letra. Ele também fala sobre a flor, que as pétalas dela estão caindo e que ele tá sob um feitiço. E que quando as pétalas caírem ele vai morrer. Então assim, gente, eu acredito que na perspectiva da música dele é como se ele fosse a fera. E no lugar de ser uma fera, realmente, ele é tipo esse anjo aí. E eu achei genial, tá, gente? Porque funcionou super na letra e a música é maravilhosa, né? Já disse isso, vou continuar dizendo, adoro Unfair. O Felix foi outro desenho que me deu muito trabalho, vocês não têm noção. Porque eu comecei fazendo tudo direitinho no digital e finalizando o rosto deles. Só que vocês puderam ver uns segundinhos atrás que tava, tipo, muito ruim. Tipo, nem um pouco legal. Então o que eu fiz foi um rascunho super mais ou menos no tradicional pra poder tentar salvar esse rosto aí. Só que o que aconteceu foi que realmente melhorou bastante, mas ainda não estava me agradando 100% e eu não sabia o que tava de errado e o que não estava me agradando nesse desenho. Aí o que eu fiz foi pedir ajuda para os meus amigos artistas e um deles, o Aksho, me disse que o nariz não estava legal. Então eu fui lá e arrumei ele e também arrumei alguns outros detalhes do rosto e isso já mudou completamente esse desenho. E eu acho muito engraçado como pequenas mudanças podem fazer toda a diferença, porque agora o rosto tá, tipo, perfeitinho na minha cabeça. E realmente tá a carinha do Felix. Essa foi a primeira vez, assim, em muito tempo que eu fiz uma asa, mas eu fiz ela bem simplesinha, porque não era o foco do desenho. Eu queria deixar o foco mais, assim, no rosto dele e na Bucari, que ficou a coisa mais bonitinha desse mundo, gente. Eu decidi fazer ela meio que flutuandinho, segurando a flor do clipe que eu disse pra vocês que eu ia colocar nesse desenho. E que foi outra que me deu trabalho, viu? Porque eu não sei fazer flor direito, então, ficou meio abstrato aí, mas eu acho que ficou legal. E temos o resultado do Felix. Eu gostei bastante desse daqui, gente. Mas, sinceramente, eu acho que eu vou falar isso pra todos os desenhos. Diferente de Unfair, que é o clipe do Felix, Youth é uma gracinha. Essa música é extremamente animada e muito fofa. É, tipo, perfeita pra você ficar feliz, só de escutar. Justamente por isso, eu queria fazer um desenho que fosse fofo e que emanasse toda essa energia de Youth, que é uma música maravilhosa também. Sendo bem sincera, eu gosto de todas as músicas desse álbum. Enfim, dessa vez estaremos desenhando o Lino nessa pose super característica de Youth, que viralizou bastante, porque ele ficou uma gracinha nela. Essa imagem eu usei de referência pro texto que vai estar no print, pôster, photocard. Eu também queria colocar confetes e usar de inspiração essa parte aí do clipe, onde o Lino tá numa canequinha, só que no lugar de colocar o Lino, eu decidi que eu ia colocar o Libit dentro da caneca. A partir de agora, todos os rascunhos de todos os desenhos vão ter sido feitos no tradicional, porque eu fiz todos esses desenhos que eu tô mostrando pra vocês no tempo de basicamente um mês, com exceção do Hyunjin, que eu comecei antes, só que eu finalizei aquela segunda versão nesse período desse um mês também. Então assim, eu tava bem corrida, e por isso eu fazia os rascunhos na escola e depois finalizava os desenhos em casa. E como na escola eu não posso ficar mexendo no tablet o tempo todo, eu preferi fazer no meu sketchbook. O Lino foi um dos desenhos mais gostosinhos de fazer porque ele é muito fofo e eu adoro às vezes fazer esse tipo de ilustração que tem como objetivo ser fofa e só isso, entendeu? Eu fiquei muito feliz com esse rosto e eu acho que eu acertei muito nele, porque ao mesmo tempo que dá pra ver claramente que é o Lino, eu consegui totalmente o meu objetivo de fazer ficar muito fofo, porque ele tá muito pitico, gente. A maioria dos desenhos eu não vou detalhar muito as roupas deles, porque, como eu disse, eu tava meio corrido, então não tinha por que eu perder tanto tempo em elementos que não fossem tão importantes assim pro desenho. Então, obviamente que eu detalhei de leve pra não ficar um negócio assim jogado e mal feito, mas eu também não dei muito destaque e eu acho que foi uma estratégia muito boa, que eu inclusive talvez use nos meus futuros desenhos, porque não tem por que ficar detalhando coisa que não precisa. E eu percebi que realmente, quando eu detalho demais, coisa assim pequenininha, o desenho fica com muita informação, não fica tão legal. Então eu acho que justamente esse negócio de não detalhar tudo nesses desenhos foi o que deu realmente o charme que eles têm.
Eu me diverti muito fazendo a mãozinha desse Linou, porque eu realmente percebi que a mão dele é minúscula. Tem uma piada interna com os membros do Stray Kids, que eles dizem que o Linou é um gatinho e que as mãozinhas dele são mãozinhas de gatinho, porque as mãos dele são genuinamente pequenininhas. Porque assim, a mão dele tá, tipo, do mesmo tamanho da referência. Aí pra finalizar esse desenho, eu coloquei as cores de Youth do mesmo jeito que o título da música no clipe tá mesmo. E eu coloquei esses confetes de estrelinha que eu baixei. E tá aí o resultado do Linou, super fofo, muito, muito pitico. Hold My Hand é outra música com uma vibe muito boa, parecida com Youth, mas não é tão fofa assim. Então a minha ideia pra essa daqui era fazer algo mais fofo, mas não tão fofo assim, porque pra mim um negócio muito, muito fofo não combina com o Han. E assim, gente, eu acho esse clipe também outra obra de arte, principalmente por conta dos desenhos que estão presentes, e eu acho assim a coisa mais bonitinha do mundo. Essa foi a imagem que eu levei como principal inspiração, porque eu queria fazer ele com esse gorrinho e tal, e eu também usei essa pra guitarra. Porque eu decidi fazer o Coca, que é o personagemzinho dele, segurando a guitarra e meio que tocando ela, só que eu levei em consideração a paleta de cores da pelúcia do Coca, que é um pouquinho mais escura. Porque assim, todos os outros eu usei de base as cores dos desenhos, dos bichinhos mesmo, mas o Coca eu quis usar da pelúcia, porque o Coca é um bichinho de pelo mais escuro mesmo. Esse, na verdade, foi o último que eu fiz o rascunho no digital. Eu tinha falado pra vocês que a partir de agora ia ser só no tradicional, mas eu tinha esquecido desse daqui. Porque esse, eu fiz o rascunho dele muito antes, tipo assim, eu fiz antes mesmo de terminar o desenho do Hyunjin. Só que por algum motivo eu deixei pra finalizar ele depois, e no fim eu acabei até alterando algumas coisas no rascunho que eu não tinha gostado. Mas esse rascunho foi bem chatinho de fazer, porque eu tenho muita dificuldade, não sei porque, em desenhar o rosto do Han. Eu acho ele bem chato de fazer. E sendo bem sincera, eu acho que esse desenho foi o que eu menos gostei de todos. Mas assim, não é um menos gostei, eu achei feio. Eu só gostei dele menos. Eu fiquei muito satisfeita com essa coleção por inteiro, porque foi uma das únicas que eu realmente gostei, tipo, de todos os desenhos que eu fiz. E eu realmente concluí, né? Porque, pra quem me conhece há mais tempo, sabe que a maioria das coisas eu simplesmente não concluo, eu não termino. Mas é sobre, né, gente? Acontece. De início mesmo, a minha ideia não era fazer ele com gorrinho, era fazer ele assim mesmo, com o cabelo mais jogadinho, pra ficar parecido com um outro momento do clipe, que ele tá, tipo, com uma maquiagem mais forte e o cabelo solto, assim, tipo, sem nada por cima. Porém, mais pra frente, quando eu começo a finalizar o cabelo, eu simplesmente não consigo gostar de, tipo, nada que eu estou fazendo nesse cabelo. E aí, como eu não tava gostando de nada e eu precisava terminar logo pra passar pros próximos desenhos, eu coloquei o gorrinho pra dar uma disfarçada. Essa parte do rosto dele, com a maquiagem e tudo, foi bem chata de fazer, porque na minha cabeça não tava ficando parecido com o Han. Apesar de que sim, tava, e eu só não tava enxergando isso. Então eu fiquei mudando ele o tempo todo e... gente, foi uma complicação fazer esse desenho. Aí foi o momento que eu comecei a alterar muito o cabelo, porque eu não tava gostando, e daí eu desisti e coloquei o gorro, como eu falei pra vocês. Depois eu quis colocar umas estrelinhas no rosto dele também, pra passar essa vibe de bonitinho. E eu coloquei as mesmas estrelas que eu usei no desenho do Linou pro do Han, pra eles ficarem combinandinho, bonitinho. Aí nesse ponto tava faltando só alguns detalhezinhos, porque eu não ia detalhar muito a roupa, como eu disse pra vocês, né? Não tava detalhando as roupas. Então era só, tipo, alguns detalhes finais, ajustar uma coisa ou outra, e depois fazer o bichinho, que foi a minha parte preferida desse desenho. Confessar pra vocês que realmente o Coca foi o mais bonitinho, e essa guitarrinha foi bem chatinha de fazer. E esse também eu fiz um negócio diferente, porque eu coloquei um efeito no final pra ficar meio que com um ruído, sabe, no desenho. E eu acho que ficou bem legal essa ideia que eu tive. E tcharam, tá aí o resultado desse. Vocês entenderam o que eu falei do bichinho? Agora, essa daqui já tem uma pegada completamente diferente de todas as outras que eu fiz até agora. Ultra é uma música com muita coisa eletrônica, rap e tal, que combina bastante com o Changbin, né? Então, pra essa daqui, eu quis fazer exatamente outra vibe, um negócio meio gosmento e tal, porque eu achei que combina, sei lá, com a vibe dessa daí. Mas, ao mesmo tempo, eu também vou tentar trazer um pouquinho da personalidade do Changbin, que é muito incrível, né? Eu adoro esse homem, de verdade. Aqui a inspiração vai ser o outfit, a roupa dele em Ultra mesmo. E eu queria fazer um negócio mais verde e tal, pra lembrar o clipe. E, é claro, colocar o bichinho dele, que é o mais zoado de todos, com certeza. O rascunho desse, novamente, foi feito no tradicional, foi feito no meu sketchbook. E eu acho que esse foi um dos que eu mais consegui estilizar pro meu estilo.
Eu achei que o Changbin ia ser muito mais difícil de fazer do que foi. Na verdade, eu me diverti bastante, eu acho que foi um dos mais tranquilos de fazer. Nesse desenho eu quis colocar ele com essa cara séria, pra lembrar, tipo, Ultra mesmo, que não é uma música tão bonitinha. Porém, pros personagenzinhos, eu coloquei eles todos zoados pra lembrar justamente o Changbin, né? Porque, por favor, se você acha que esse homem é sério, você tá achando errado. Então lá em cima eu coloquei um Dweck flexionando os bracinhos pra lembrar, assim, a skin maromba do Changbin. Porque a cada 3 segundos esse homem está fazendo essa pose. Inclusive no clipe é o tempo todo. E o Dweck embaixo, não sei se vocês viram, mas ele tava dando um beijinho, assim, bem zoadinho. Ai, gente, eu gosto muito que nas músicas do Changbin, toda vez, quando ele coloca alguma coisa pra ser pronunciada em inglês, ele pronuncia do jeito dele. E eu acho isso muito incrível. Tipo, a primeira música que ele lançou em um álbum solo, assim, foi Doodle, que ele pronuncia Doodle. Então, toda vez que tá no rap, é ta like a doodle. Eu acho muito fofo. Em Ultra não é diferente, porque ao invés de falar Ultra, ele fala Ultura. Se vocês parem pra prestar atenção, porque ele realmente fala, e eu acho isso incrível. Eu não estou zoando o Changbin, eu genuinamente acho isso muito legal. Pra essa roupa eu acabei me empolgando e eu detalhei sim o couro e eu acho que ficou bem legalzinho. Pra a correntinha eu usei um pincel pronto pra facilitar aí o serviço. E aí foi o que eu disse, eu queria dar uma vibe mais gosmento, de... Tipo, pra lembrar aquelas bolsas de sangue e tal, e aqueles negócios que ele colocou no clipe. Então eu fiz ele meio que escorrendo assim. E depois eu vou fazer um fundo bem estilizado que vocês vão ver. E eu acho que ficou bem legal. E assim, gente, confesso que eu estou com vontade de pegar esses prints pra mim. Possivelmente vou fazer isso sim e substituir os posters que eu tenho aqui no meu quarto por essas artes que eu fiz. Ai, gente, outra coisa que eu gostei nesse desenho foi essa boquinha dele. Tipo assim, ficou igualzinho a boquinha do Changbin e ficou muito bonitinho. Ai, gente, eu gostei muito desse desenho. Aí, neste momento, eu comecei a finalizar os Dwecks super zoadinhos. E eu não quis, tipo, fazer eles incrivelmente incríveis, então eles ficaram zoados do jeito que eu queria mesmo. Ai, gente, eu não sei se vocês viram quando eu mostrei a página da loja, mas esses bichinhos aí que eu estou fazendo, eles também estão disponíveis como adesivos, tá? E aí tá o resultado do Changbin, lindão, perfeito, maravilhoso. Agora é a vez do Bang Bang Chan e o conceito desse daqui, obviamente, vocês já podem ver, é de vampiro. E por isso, era uma das ilustrações que eu tava mais empolgada pra fazer, porque vocês sabem que eu sou obcecada com vampiro, adoro desenhar coisa de vampiro, então assim... Ai, gente, isso aqui é, tipo assim, paraíso pra mim. Então eu queria fazer uma vibe bem vampiresca no print, referenciar bastante o clipe. Só não coloquei nada com realmente sangue, essas coisas, porque eu sei que tem gente que não gosta muito, e eu queria fazer um print que agradasse todo mundo. Mas assim, eu realmente amei essa maquiagem, então obviamente ela tinha que estar presente no print. Eu também usei de referência essa parte que ele tira as barras, assim, pra poder fazer. E de novo, outra foto da maquiagem perfeita. E é claro, o Wolf-chan, que é o bichinho dele. Pra esse daqui, a ideia inicial, eu fiz o rascunho no digital, mas aí depois o rascunho oficial mesmo, eu fiz no tradicional. Gente, eu amei muito o clipe de Railway. Ai, gente, eu não sei pronunciar isso, não. Sim, a música é muito boa. Eu adoro essa. Mas eu adoro todas, então eu não acho que dá pra levar a minha opinião em consideração. Mas eu, pessoalmente, acho que teria ficado muito mais icônico se ele tivesse feito com uma estética lobisomem no lugar de vampiro. Porque na minha cabeça o Bang-chan é muito lobisomem, tá? Não sei se vocês vão concordar comigo. Se tem uma coisa que eu amo desenhar nesse homem, é o nariz dele, porque eu adoro fazer nariz, assim, maior, sabe? Porque eu acho muito bonito e ele tem um narigão. Acho maravilhoso, gente. Ai, gente, eu tô esquecendo de comentar, mas uma das coisas que eu também decidi fazer pra todos esses prints era colocar uma cor predominante em cada um deles. Então eu ia lá, escutava a música, pensava um pouquinho e escolhi uma cor que na minha cabeça ia combinar. Então os outros vocês já viram a cor deles e obviamente pro Bang-chan a cor foi vermelho, porque né, vampiro, vermelho, tudo faz sentido. Aliás, gente, pra deixar um negócio mais contraído e não muito sério o print, eu acabei fazendo o Wolf-chanzinho ali no cantinho de vampirinho, com uma capinha e umas asinhas de vampiro. E eu acho que esse foi o esquizo mais bonitinho que eu fiz. Ele ficou muito fofo. E assim, gente, pra trazer mais essa vibe desse vermelho, esse negócio bem vampiro, eu tentei fazer esse esquema de cores aí que vocês estão vendo. Tipo uma sombra mais ou menos vermelha. E assim, gente, eu fiz usando vozes da minha cabeça, entendeu? Então eu não vi um tutorial, eu não peguei, tipo, uma referência pra fazer uma luz assim, tipo, realmente certinha. Mas na minha cabeça ficou legal e
É isso, gente. Acho que essa foi uma das ilustrações que eu fiz mais, assim, bagunçada, entre aspas. Porque eu quis fazer um efeito mais bagunçadinho na parte da sombra e tal. Mas eu acho que ficou bem legal. E eu gostei bastante desse porque ficou claramente, tipo, a carinha do Banchan, esse desenho. E assim, gente, eu falei que eu não ia usar sangue, mas eu meio que usei numa parte, mas foi bem assim de levinho. E não é nada muito uau, não, que eu só escrevi Railway ali de sangue, entre aspas. Porque eu não fiz pra ficar, tipo, igualzinho, muito parecido, não. Nossa, esse cabelo dele aí foi um trampo, porque o penteado dele tava extremamente bagunçado, então eu não sabia o que eu fazia nesse trem pra ficar, tipo, legal. Mas no fim das contas eu deixei por isso aí mesmo, que vocês viram. Aí o sangue, que eu falei, é nada demais. Aí eu coloquei, tipo, uma sombra pra dar um pouquinho mais de profundidade aí pro fundo. Comecei a finalizar o Wolf-Chan e depois eu vou só colocar uns efeitos pra ficar um negócio mais legalzinho, mas é basicamente isso o desenho. Mas sério, gente, eu achei muito divertido fazer esses desenhos, quero muito desenhar todos eles de novo depois, em algum outro momento aí. E tá aí o resultado do desenho do Banchan, agora tá faltando só mais 2. Essa pra mim com certeza é a música mais bonita de todos os solos, porque ela fala sobre um sonho que o Sangmin tinha antes de seguir a carreira como músico, como idol. E o clipe é feito pra mostrar isso de um modo muito bonito, realmente. Tanto é que desde o momento que eu descobri o real sentido dessa música e o que ele queria falar com ela, toda vez que eu vejo esse clipe eu fico bem emocionada. Na minha cabeça essa música tem uma vibe muito laranja e por isso vai ser a cor principal que eu vou estar usando nesse desenho aqui em específico. Então agora é o momento de desenhar esse lindo, perfeito, maravilhoso. Minha referência principal vai ser essa dele com o taco de beisebol e é claro que tá o bichinho dele. Bem, todo o conflito representado por essa música é entre as duas paixões do Sangmin, que eram beisebol e música. Durante a maior parte do clipe ele tá jogando e mostra realmente que ele genuinamente gostava bastante, só que no fim ele corre pro lado oposto dos colegas dele de time. No caso, o Sangmin disse que tava correndo pro Stray Kids. É um clipe que mexe muito comigo porque fala justamente do fato dele ter abandonado essa paixão dele pra conseguir seguir a outra paixão, que é a música. Então, pra esse photocard, eu quis colocar ele com o taco de beisebol, mostrando, né, esse principal elemento que é tratado no clipe. Só que ao mesmo tempo, o Pup M ali do lado vai estar com o microfone cantando pra também demonstrar a paixão dele por música. Nossa, gente, me desculpa pelo barulho, mas é porque aqui em casa o povo fala bem alto e também dá pra escutar o barulho da rua, então tá bem ruim aqui. Mil perdões. Eu achei que esse ia ser um dos desenhos mais complicados de fazer porque eu tenho muita dificuldade em desenhar o Sangmin. A primeira vez que eu desenhei ele foi há muito tempo atrás e nessa vez eu realmente tive muita dificuldade. Eu fiquei muito tempo tentando fazer ele. Só que dessa vez, eu não sei porquê, mas eu tive bastante facilidade. Não tanto quanto o desenho do Changbin, por exemplo, mas não foi tão difícil assim. E eu fiquei bem satisfeita, até porque a esse ponto eu já tava correndo bastante pra terminar tudo a tempo. E é claro, né, que ter feito ele com o taco de beisebol só dificultou a minha vida. Mas eu acho que no fim das contas valeu a pena todo o meu esforço, porque eu acho que esse desenho ficou bem legal. Pro fundo eu quis fazer meio que o céu, que meio que tá presente nessa cena que ele tá com o taco de beisebol. Só que no clipe o céu é azul e aí eu fiz laranja, né, porque eu disse pra vocês que laranja pra mim é uma cor que combina muito com esse clipe. Por quê? Vocês não me perguntam. Porque, assim, a escolha de cores foi totalmente por vozes da minha cabeça, entendeu? Ai, gente, eu não sei se vocês perceberam, mas eu tô tendo muito mais facilidade em desenhar idols do que eu tinha antigamente. Isso é porque ao mesmo tempo que agora eu também tô desenhando muito personagem de anime, eu também tô desenhando muitas pessoas, então eu tô pegando o jeito de representar pessoas no meu estilo. E assim, recentemente uma querida me mandou mensagem pedindo pra eu começar a fazer tutoriais de como, tipo, eu desenho os idols de K-pop, talvez alguns específicos que vocês querem tutorial de como desenhar. Vocês gostariam de vídeos assim? Talvez não só de idols de K-pop, mas de pessoas no geral? Se sim, por favor me falem que eu vou tentar fazer. Mas assim, pro canal mesmo, o que eu tô planejando é semana que vem trazer um tutorial de como que eu pinto no digital. Tipo, o processo completo, rendering, tudo. Porque até tem um aqui na conta, só que ele tá bem antigo, então seria uma versão nova dele. E temos o resultado do Sangmin. Ficou muito fofo esse. Esse daqui, meus queridos, pra mim é basicamente... Nossa, eu sou muito lindo. É isso que ele quer passar nesse clipe inteirinho. Na música também, tá? Seria um negócio mais tipo, nossa, eu sou muito linda e eu tenho uma voz muito linda. Sério, gente, que clipe bonito. É o que eu posso falar, né, gente? E tipo, esse cara também, né? Ele também?
E eu sei que a maior parte do clipe é azul, só que na minha cabeça essa música não é azul, ela é roxa, então vocês vão ter que aceitar isso daí, tá? E também porque eu acho que Unfair e Hold My Hand combinam mais com azul, aí eu já usei o azul escuro, já usei o azul claro, vai ter que ser o roxo, né, gente? Como vocês viram, nosso querido Jorginho é a vítima da última ilustração. E a minha ideia inicial era usar essa foto como referência, só que como o tempo tava corrido, eu decidi usar essa daqui mesmo. Pra fazer um negócio só com o rostinho mesmo dele, sabe? Bem simples. E eu queria colocar essa lâmpada também que ele usa, só que com o Foxine, que é o bichinho dele, super bonitinho, muito fofo ele. Pra esse eu também acabei me desafiando um pouquinho, porque eu fiz ele inteiramente roxo, basicamente. Foi um negócio tipo do Bang-chan, que eu quis fazer uma luz, só que ao invés de fazer uma luz ali, tipo, meio aleatória do lado do rosto dele, eu fiz em tudo. Então se era pra ser roxo, foi roxo mesmo, gente. E assim, eu acho que ficou muito legal eu ter feito isso. Tipo, no início eu não fiz ele realmente roxo. Eu primeiro coloquei umas cores mais, tipo, do jeito que são mesmo. E depois eu transformei em roxo, vocês vão ver. Outra coisa que eu achei que eu arrasei foi esse título, tá? Porque essa letra aí foi eu que fiz. Eu que criei ela de voz da minha cabeça de novo. E ficou bem legal, eu acho. Porque assim, eu acho que vocês perceberam, mas eu coloquei o título das músicas em todos os photocards. Pra ficar assim, bem óbvio mesmo que os desenhos eram inspirados nos solos. Tipo assim, se eu não deixei óbvio o suficiente, toma aqui o título. Toma aqui, ó. Como eu disse, assim que eu acabar aqui todo o processo das ilustrações, eu vou mostrar pra vocês exatamente como eu fiz os photocards. Tipo, não exatamente porque eu não vou poder mostrar eu fazendo, mas eu vou mostrar o passo a passo bem bonitinho, tá? Porém, se ainda não for o suficiente, assim que a gente precisar fazer restock dos photocards, eu vou gravar um vídeo ensinando, assim, perfeitamente como se faz. Mas eu acho que já dá pra fazer com o que eu vou contar pra vocês, porque não é muito difícil, não. É bem simplesinho, na verdade. Enfim, voltando pra essa ilustração, o Jorginho foi um dos mais tranquilos. Eu genuinamente gosto muito de desenhar ele, porque eu acho que o rosto dele é muito específico. Porque ele é extremamente marcado e ele tem uma marcação, assim, bem pertinho da bochecha, que deixa o rosto dele, tipo, muito dele, sabe? E eu acho que desenhar pessoas que são muito únicas é muito mais fácil do que pessoas que são mais genéricas. Por isso que, inclusive, eu tenho mais dificuldade em desenhar o Sangmin. Não que ele seja genérico, né, gente? Mas ele tem traços mais genéricos. Eu não sei se vocês estão pegando. Mas eu acho esse homem maravilhoso, tá? Não estou falando uma crítica aqui, tá? É só em questões de desenho mesmo. Tipo, por exemplo, o Bang-chan, ele tem características muito únicas e muito marcantes. Então ele é mais fácil de desenhar. Eu não sei se vocês, artistas que me seguem aqui, acham isso também. Mas pelo menos pra mim, é mais fácil desenhar pessoas assim. Aí vocês estão vendo que a ilustração do Jorginho foi até bem mais rapidinha de fazer do que a dos outros. Eu não demorei muito nela e coloquei uns efeitinhos assim bem simples, tanto é que já tá pronto, olha aí, gente. Agora vamos pro tutorial de como eu transformei esses desenhos em photocards de verdade. A primeira coisa que você vai precisar é de papel fotográfico para imprimir os photocards. Pelo menos é esse que a gente usa, mas pode ser outro papel também, só que você vai ter que pesquisar, porque esse é o único que eu sei que dá certo no momento. Daí você vai selecionar a sua arte que vai estar na frente e a arte do verso também. Que no caso, essa em específico, a ideia foi minha, só que quem executou, quem fez o desenho ficou lindo, perfeito, maravilhoso, foi o Akshu. Feito isso, você vai abrir o Canva, você vai abrir um documento de folha A4, retrato mesmo. Aí você vai em elementos e busca por moldura. Abre essa daí e coloca de 8,5 para 5,5 centímetros. Do jeito que eu tô mostrando aí, gente. É só seguir exatamente isso. Feito isso, é só arrastar as suas imagens para essa moldura, que elas vão ficar com o tamanho certinho. Lembrando que o ideal aqui é você fazer um pra frente e outro pro verso. Então, tipo assim, imprimir a frente e verso em uma folha só. Principalmente se você estiver usando o papel fotográfico, porque o papel fotográfico não imprime frente e verso. Porque aí o que você vai fazer? Depois de imprimir esses photocards, que você pode imprimir em casa se você tiver impressora, ou então você pode imprimir em uma gráfica. Você vai cortar todos os photocards bonitinhos, quadrados mesmo, não é pra fazer a bordinha ainda. E aí com cola branca mesmo, normal, você vai colar a frente no verso. E depois aí sim você vai fazer a bordinha arredondada característica dos photocards. E isso pode ser feito na base da tesoura, na mão, no olhômetro mesmo, que foi o que a gente fez. Ou então você pode adquirir um desses cortadores de cantinho aqui, ó, que eu esqueci o nome no momento, mas que também funciona e vai ficar perfeitinho com isso aqui. Enfim, é só isso, gente. É bem facinho, na verdade, de fazer. E com isso, o vídeo vai ficando por aqui. Aqui tá o resultado de todas as artes que eu fiz ao longo desse vídeo, bem bonitinho pra vocês verem. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E se tiverem, por favor, deixem o like, se inscrevam no canal se não foram inscritos e também ativem o sininho se você não tiver o sininho ativado. Não esqueçam de deixar um comentário, qualquer coisa serve, é só pra apoiar aqui o canal mesmo. Sério, gente, recomendação pra vídeo, recomendação pra coisa pra eu assistir, sei lá.
receita de coisa gostosa. Os comentários é o lugar de vocês, então vocês podem comentar o que vocês quiserem aí. E eu vou tentar trazer o vídeo que eu falei pra vocês semana que vem, no domingo. Porém, se não acontecer, a culpa é do meu professor de física que passou um trabalho gigantesco, tá? É isso, tchau, tchau, um beijo e até o próximo vídeo.